Podemos conhecer o futuro? Dentre missões e provas que estão por vir, devemos ter conhecimento do que nos aguarda? A resposta você confere na entrevista a seguir. Acompanhe. Nossa entrevista de hoje é com o doutor e mestre Cosme Massi, doutor em Lógica, em Filosofia da Ciência. Cosme, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu. Vamos falar sobre diversos assuntos, Cosme. Premonições. É possível prever o futuro? Na forma como você pergunta, sim. Como possibilidade lógica, sim. Claro que é muito difícil que essa previsão seja feita. Se nós pensarmos o quanto a vida depende das escolhas de cada um, do livre-arbítrio de cada um, somente Deus, por conhecer a intimidade de todos os seres, seria capaz de saber o que vai acontecer amanhã, de fazer esta previsão do futuro. A gente pode até dizer, como se diz filosoficamente, que para Deus, presente, passado e futuro são uma coisa só. É claro que uma vez que Deus o saiba, Ele pode fazer com que seja dada por revelação para algumas pessoas até alguma visão do futuro. Os espíritos mais próximos a Deus, os chamados espíritos puros ou perfeitos, poderiam ter este conhecimento do futuro, porque Deus o sabe. Mas se nós, homens, na condição que estamos, de espíritos ainda limitados e imperfeitos, toda e qualquer revelação que se tenha do futuro, a gente tem que desconfiar. A probabilidade de que isso não seja correto é maior do que seja correto. Mas a possibilidade existe, pode ser que você tenha alguma revelação sobre o futuro. Em geral, diz Kardec, essas revelações sobre o futuro não podem ser muito precisas. Revelações que estabelecem datas, precisão de detalhes e circunstâncias, você deve desconfiar. Cosme, o codificador vai trabalhar a questão da presciência, né? Conhecimento antecipado do futuro. Como é que a gente hoje compatibiliza essa questão em relação aos chamados profetas da antiguidade? Eles, a rigor, tinham essa capacidade de prever o futuro. Você está dizendo que hoje não é possível isso? No mesmo sentido em que os profetas o fizeram, sim. Você pode ver todos os textos que tratam da profecia. Primeiro, são textos metafóricos, numa linguagem figurada, não tem precisão no próprio detalhe desse futuro, não há uma estimativa de datas e de circunstâncias pormenorizadas. Então isso já é um indicativo de que eles fizeram uma previsão de um certo gênero possível de situação e nunca de detalhe, de coisas muito específicas. Por exemplo, o próprio Cristo, que era um espírito puro, fez várias previsões que aconteceram, mas ele nunca datou. Tanto é que aqueles estudiosos começaram a pensar que ele estava falando de alguma coisa que ia acontecer logo ali. Por exemplo, a previsão do Consolador Prometido, do Espírito de Verdade, do Espiritismo, só foi ocorrer 1800 anos depois da vinda do Cristo. Uma outra questão, Cosme, nós estamos falando das chamadas monições. Premonições, pós-monições, é possível olhar, espiar o passado das pessoas? Já que é possível olharmos em tese para o futuro, é possível olhar também o passado? Isso é muito mais fácil do que o futuro. É só você pensar o seguinte, como você já viveu em vida anterior, se você sai do seu estado de vigília durante o sono, no estado de emancipação da alma, você pode ter acesso ao passado que se encontra em você. Então você pode saber como você viveu em determinado contexto, e isto pode, em certas circunstâncias, vir para o estado de vigília, vir para o estado consciente. Então isso pode acontecer, quer dizer, é muito mais fácil, muito mais lógico do que a questão da previsão do futuro. Então o acesso ao passado é até mais fácil de entender porque ele já aconteceu, enquanto o futuro depende de escolhas que ainda não aconteceram. Gostaríamos de falar se outras pessoas têm acesso ao passado das criaturas. É possível isso? É possível, mas de novo você deve desconfiar sempre, porque o acesso à vida anterior das pessoas depende dos objetivos, da utilidade disso, se isso não vai prejudicar o livre-arbítrio da pessoa, se isso não vai interferir na sua vida. Espíritos mais evoluídos podem fazer com que algumas pessoas
saibam do passado de outras, mas com todo cuidado para que isso não interfira nas escolhas da própria pessoa. Então você deve desconfiar se isso é feito rotineiramente, de forma muito simples. Você desconfia sempre que as pessoas querem dizer, você foi isso, foi aquilo, viveu assim, é melhor você desconfiar. Mais vale pecar por excesso de rigor do que aceitar qualquer coisa. Você falou sobre arbítrio e é comum ouvirmos acerca do livre-arbítrio. Defina para nós o que é arbítrio e por que ele é livre na criatura. Quem é que pode interferir no arbítrio de todos nós? Muito boa, essa é uma questão complexa na filosofia. Da noção de livre-arbítrio tem pelo menos duas grandes noções na história da filosofia. Uma que tem a tradição que nasce com Immanuel Kant e com René Descartes, que é o chamado livre-arbítrio absoluto. O sujeito escolhe a partir do nada. A escolha não é explicada, é como se fosse um jogar dados. Essa noção de livre-arbítrio absoluto dá origem à chamada queda do espírito. Por exemplo, um anjo poderia do nada escolher não ser mais anjo e virar Lúcifer. É a teoria do Lúcifer, do anjo que escolheu contrariar Deus e virou o demônio. Então essa é uma noção de livre-arbítrio, um livre-arbítrio que não obedece ao princípio de causa e efeito. Não é o que você tem dentro de você que escolheu. Essa é uma noção de livre-arbítrio absoluto. Para o Espiritismo e para Kardec, o livre-arbítrio respeita o princípio de causalidade. Você escolhe a partir do que você é, do que você sabe, dos seus desejos, dos seus sentimentos, do conhecimento que você tem. É este mundo interior de sentimentos, pensamentos, desejos, que leva você a fazer a escolha. Então, um espírito bom, por só desejar o bem, por só ter boas emoções, as escolhas dele são sempre o bem. Ele não poderia escolher o mal, porque este mal nem passa pelo seu mundo íntimo. Essa escolha nem se coloca para ele, porque ela é o resultado do que ele é. Então, essa noção de liberdade, a partir do que você é a noção do Espiritismo. Então, você é livre para escolher. Ninguém escolhe no seu lugar, mas é você que escolhe. E você escolhe a partir do que você é. Então você pode dizer que livre-arbítrio seria isso, a capacidade de você escolher, de ninguém escolher por você, mas você escolhe a partir do que você é, e não uma espécie de jogo de dados que não teria nenhuma explicação. Nós vamos para um rápido intervalo, Cosme, depois quero voltar ainda à questão do livre-arbítrio, queria saber se Deus interfere no arbítrio das pessoas. Um instante só, já retornamos. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje nos traz um questionamento. Podemos conhecer o futuro? Confira a entrevista e saiba a resposta. Ok, estamos de volta. Cosme, deixamos uma questão antes do intervalo. Deus interfere no arbítrio das pessoas? Muito boa pergunta. Se nós pensarmos que essa interferência seria uma interferência direta sobre a vontade da pessoa, claro que não. Mas uma interferência indireta, sim. Eu interfiro indiretamente no seu livre-arbítrio. Por exemplo, todas as vezes que você aprende alguma coisa, sua escolha muda. Porque agora, ao conhecer algo que você não conhecia, você pode mudar sua escolha. E se você aprendeu comigo, você poderá dizer, puxa, o Cosme interferiu na minha escolha, porque antes dele me colocar aqueles conhecimentos, eu estava querendo escolher uma coisa. Mas agora, diante do conhecimento que ele colocou para mim, eu mudei a minha escolha. Então, nesse sentido indireto, sim, pelos nossos anjos guardiães, pela experiência que Deus possibilita que cada um de nós viva, nós adquirimos novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos adquiridos alteram a nossa capacidade de escolha. Nós passamos a escolher diferente porque mudamos, porque agora não somos mais o mesmo. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é tornar-se diferente. E a verdade liberta o quê? Liberta você de você mesmo. Você agora não está preso à escolha antiga. Você não é mais o homem velho. Ao conhecer a verdade, você é um homem novo. E aí a sua escolha muda. A verdade muda a gente, mudando as nossas escolhas. A opção pelo arbítrio implica na responsabilidade espiritual, é isso? Quando nós decidimos por um certo caminho, a responsabilidade é sempre nossa. É isto que o livre-arbítrio vai colocar na imediata
situação no sentido de que nós somos os responsáveis pelas nossas ações? Exatamente, no sentido de que uma vez que a escolha dependeu do que você é, você não vai poder se queixar da escolha que você fez. Não foi ninguém que escolheu por você, foi você que escolheu a partir do que você sabe, do que você sente, do que você deseja e das circunstâncias que a vida lhe colocou. Então a escolha só dependeu de você. Essa escolha é voluntária, lembra bem, a gente faz muitas escolhas que não são voluntárias. Por exemplo, se você tem uma profissão, você pode ser obrigado a fazer alguma coisa dada a sua profissão que não corresponderia muito bem àquilo que você desejaria de fazer. Mas você tem que cumprir aquela norma porque aquela norma é adequada para aquela circunstância. Então, as escolhas livres que só dependem de você, é claro que você responde por ela. Deixa eu explicar melhor. Um soldado que vai à guerra, obedecendo uma determinação superior, é claro que ele não responderá pelos assassinatos que ele tenha cometido durante a guerra, se ele os fez com esse espírito de piedade, cumprindo ordem, e não se ele os fez com prazer, com sadismo ou com qualquer outra participação mais cruel do seu mundo interior. Então, às vezes, você tem escolhas que você é obrigado a fazê-las e que você responde pelas circunstâncias que geraram essa escolha. Cosme, ainda um pouquinho dentro dessa questão, mas eu queria derivar para 3 outras situações. Há uma certa confusão, porque às vezes a criatura ela se acha investida de certas missões. Há médiuns que se acham missionários e que, a rigor, têm uma vida de cotidiano. Há médiuns missionários, sabemos disso, né? Mas há outros que são atividades comuns, corriqueiras, digamos assim. Defina para nós o que é missão, o que é uma prova e o que é uma expiação, Cosme. Muito boa. Kardec tem 2 conceitos de missão na sua obra. Lá no capítulo das ocupações e missões dos espíritos, ele apresenta 2 conceitos, que a gente chama de sentido lato amplo. Todo aquele que desempenha qualquer atividade útil estaria desempenhando uma missão. Então os espíritos chegam a dar a frase, todos desempenham uma missão no mundo. Então essa é a missão no sentido lato. O pai, o professor, a dona de casa, todo mundo que é útil está desempenhando uma missão. Então a gente traz sempre um pouquinho de missão. Sim, essa é a missão no sentido lato do termo, amplo. Mas existe, Kardec pergunta, mas não tem uma missão agora num sentido mais específico, mais especial? Aí sim, é aquela pessoa que desempenha uma tarefa que tem relevância social, as grandes obras que opera a benefício da sociedade como um todo. Aí nem todo mundo está desempenhando a missão no sentido especial do termo. Para entender isso, muito parecido com o conceito de médium. Kardec também diz, todos somos médiums, no sentido lato do termo, porque todo mundo tem a interferência, pelo menos, do seu anjo de guarda. Logo, todo mundo tem a interferência dos espíritos, é médium nesse sentido. Mas no sentido específico, ser médium psicógrafo, que escreve, que os espíritos utilizam seus recursos para escrever, ou falante, aí nem todo mundo é. Então, missão no sentido lato, todos temos. Missão no sentido específico, algumas pessoas apenas que fazem as grandes obras de transformação social. Provas. Como é que a gente pode definir o que sejam provas e o que sejam as expiações? Há uma certa confusão aí. Exatamente. Né? Muito boa pergunta. As provas são todas as experiências vividas pelos espíritos que não são puros ou perfeitos. Então, todos que não atingimos o ponto culminante na escala evolutiva, que é o estado do espírito puro ou perfeito, para tomar como exemplo Jesus, todos os espíritos, qualquer experiência de vida é uma experiência de prova, porque serve para que ele aprenda, para que ele teste os valores conquistados. Então, isso é uma prova. Agora, dentre as provas, tem um tipo de experiência que é uma prova, mas que é uma consequência do mal praticado. Essa experiência é a expiação. Então, a expiação é uma prova que é uma consequência do mal que você praticou anteriormente. Então, se você praticou o mal, você vai sofrer as consequências. Isto é uma prova, mas que recebe um nome especial. É uma expiação. Lamentavelmente, Cosme, nosso tempo está no final, mas queria que você definisse em segundos encarnação e reencarnação. Encarnação é o estado do espírito em ocupar um corpo como o nosso. Certo. Entrar num corpo de matéria mais grosseira. Reencarnar é entrar de novo em prova ou expiação. Então, reencarna quem ocupa novamente o corpo em processo de prova e expiação. Então, Jesus, por exemplo, ele pode encarnar, mas ele não reencarna. Nós que somos espíritos imperfeitos, encarnamos
e reencarnaremos de novo várias vezes até atingirmos o estado do espírito puro. Muito bem, Cosme. Acabou. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. O programa A Vida em Foco continua.